7 horas 25 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, 15 de setembro, e a gente tem o prazer e a honra de receber aqui no programa o Marcelo Lessa, promotor da segunda Promotoria de Tutela Coletiva de Campos. Vem para falar e debater com a gente. Ele fez parte também desse último painel, onde o Aloysio e toda a equipe aí da Folha da Manhã tem feito um trabalho excepcional com relação à abordagem a essa pauta da economia, essa crise, né, e quais as soluções no município de Campos. E o Marcelo vem para trazer algumas ideias também, debater aqui conosco, apresentar, quem sabe aí, algumas sugestões, né, meu caro Marcelo Lessa. É um prazer poder recebê-lo aqui sempre, né, e poder bater esse papo com o senhor. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Muito obrigado, Cláudio, Aloysio, mais uma vez. Agradeço pelo prestígio, pela honra. Me permita iniciar parabenizando a equipe da Folha da Manhã por essa iniciativa desse painel. Li todos os painéis que me antecederam. Tive até o privilégio de ser um dos últimos panelistas, né, quando já tinha muita reflexão lançada por vários especialistas, inclusive da área econômica, que são os principais protagonistas desse tipo de análise, de maneira que, como sempre, a Folha da Manhã, prestando um relevante serviço, levantando um tema da mais alta relevância e importância, que é o nosso futuro, na verdade, né? E trazendo ali, concentrando opiniões de personagens muito importantes na história e na cidade de Campos. Fico feliz por ter sido convidado a fazer parte desse grupo e estou aqui para poder expor minhas ideias e tentar contribuir para esse debate que diz respeito diretamente à vida de todos nós que moram na cidade, que usam os serviços da cidade, que passam pela cidade, já que Campos é uma cidade de passagem e inúmeras pessoas eventualmente se acidentam aqui e acabam, por alguma ou por outra razão, demandando serviços públicos na cidade de Campos. Portanto, esse é um assunto que mexe com a vida de todo mundo que se movimenta por esse eixo do Norte Fluminense, morando ou não morando em Campos. Então, fica aí, Aloysio, meus parabéns à equipe da Folha, a você em especial. Renovo a você todo o meu carinho e amizade. Quero te agradecer mais uma vez por todo o apoio que você sempre me deu. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e jamais poderia recusar um convite seu, Luiz. Bom, Marcelo, obrigado aí, obrigado também por participar desse esforço. Não é lá a minha praia, mesmo que seja sobre economia, que não é a minha praia, mas vindo de você eu jamais poderia recusar um convite seu. Não, porque embora o eixo, realmente, o aspecto seja econômico, a coisa chegou a um nível tal e, como você disse, não há setor da sociedade que não seja afetado. Sim. Infelizmente, essa ficha não caiu para muita gente, para muitos dos 507 mil campistas. Mas, especialmente, porque envolve questões jurídicas, né? como direito adquirido, né? Como se fala em corte pessoal, por exemplo. Quando você fala em enxugamento de equipamento, em corte pessoal, isso pode afetar serviço, então influencia ciências humanas também. Então, é uma coisa muito complexa, né? É uma coisa muito complexa. De serem tomadas também, seja do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista político também. São decisões muito difíceis de serem tomadas. Então, Marcelo, para começar, também eu sei que política não é sua praia, mas você, como cidadão, você analisou agora, foi um dos que analisou, se debruçou sobre a questão, que é complexa, né? Acho que você deve ter quebrado a cabeça para tentar dar algumas respostas. Como é que você entende, numa situação tão delicada, talvez a situação financeira mais delicada, né, dos 185 anos de Campos, da elevação de Campos à cidade, como é que você entende tantos candidatos a governar o município? Bom, eu quero acreditar que seja uma explosão de espírito público e vontade de contribuir para melhorar a vida da população. Vamos imaginar que seja
todos tenham despertado assim, essa vocação para tentar ajudar a melhorar a vida da população, tendo em vista essa dificuldade, vamos imaginar que tenha motivado, né? Faz parte da democracia, nós vivemos um pluripartidarismo, faz parte do nosso. Como você mesmo disse, e aí não tem nada demais dizer isso, é evidente que existem nomes viáveis, nomes fortes, nomes prováveis e nomes que a gente acredita que provavelmente não tenha lá grande projeção, mas às vezes pode acontecer de algum azarão, eventualmente por alguma dessas guinadas da política, acabar se elegendo, né? Só para dar um exemplo um pouco mais distante e de nível nacional, quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito de São Paulo, ninguém apostava que Jânio Quadros, né, já então um nome em declínio do ponto de vista do capital político, fosse ganhar a prefeitura dele. Até que houve um episódio, você se recorda, Luiz certamente se recorda, em que o ex-presidente FHC se deixou fotografar na cadeira de prefeito, com a promessa de que era uma foto que só seria veiculada depois da eleição, parece que ele teria algum compromisso, e por alguma razão a foto vazou, e olha que na época não tinha internet, por alguma razão foi a foto publicada, e acredita-se a isso o fato dele ter perdido a eleição para o Jânio Quadros, né? Então, só para dar um exemplo mais longínquo, né, de surpresa. Surpresa, eventualmente, pode acontecer, quer dizer, nenhum nome é descartável, se pode dizer que esteja só fazendo figuração. Tudo pode acontecer, né? Uma vez um político me disse que a eleição só se ganha quando apura o último voto, né? Existe clima de já ganhou em se tratando de eleição. E é por isso, faz parte. Como o Cláudio falou, não se pode reclamar de falta de opções. Mas para se escolher são muitas, né? Cabe ao eleitor decidir bem, tomara que decida bem, e nos reserve aí um futuro que consiga superar essas dificuldades todas que se anunciam, né? Que são dificuldades matemáticas, por tudo que foi levantado e por tudo que eu li nos painéis anteriores, e li também para poder responder algumas perguntas. Você falou quebrar a cabeça, assim, antes de tudo, para não falar besteira. A gente quebra a cabeça diante de uma situação complexa como essa, que envolve um assunto tão complexo também que a economia, até para não falar bobagem. Então, isso é a maior dificuldade. Foi, de fato, muito difícil responder isso tudo e estar aqui participando, pronto a responder as perguntas. Tomara que, com todas essas opções, a gente consiga escolher alguém que vá conseguir conduzir-nos, né, para uma nova realidade, dentro de uma nova realidade, para um futuro melhor. Eu sou sempre otimista, né? Quero acreditar que vai ter jeito, que a gente vai acabar de uma forma ou de outra se adaptando a novos tempos e vai acabar, a vida segue, vai acabar prosseguindo de alguma forma, né? Talvez, como a gente tratou no painel, acredito que você vai perguntar mais para frente, retomando antigas vocações, né, que não... Todos nós fomos unânimes, aliás, em responder isso, que não deveriam ter sido abandonadas, né? Quer dizer, eu me lembro que num determinado momento de fartura, é natural que acabe se negligenciando as vocações próprias da cadeia produtiva, né? Porque é mais fácil se acomodar com a receita que vem fácil, entre aspas, sem muito esforço, do que estimular o desenvolvimento da geração de receita a partir da produção. Talvez isso tenha acontecido com o setor sucroalcooleiro, como você levantou no painel, e todos nós, parece que participaram desse painel, fomos unânimes, né? Esse é um tipo de vocação que é renovável. Acho que foi Cristiano que respondeu isso, que era uma fonte renovável de riqueza, né? A cana você planta uma vez, a cada safra ela está se renovando, quer dizer, né? Diferentemente do petróleo, os campos ficam maduros e a tendência é chegar a um determinado pico, dali em diante, a produção ir diminuindo, essa é uma tendência, né? Some-se ao fato de que há uns anos atrás se teve a triste constatação de que aquele recurso que já se sabia que era finito era também volátil, né? Porque por uma questão política, por conta de uma conjuntura internacional, se resolveu abaixar significativamente o valor do barril do petróleo. Acho que no período mais crítico caiu, acho que 1/3, né, Luizinho? Não tem... 2014.
Final de 2014. Caiu, eu acho que a 1/3 do que era comercializado, e rapidamente, não é isso, Gil? Em Isso. pouco tempo, quer dizer. Então, quer dizer, um recurso finito e ainda por cima volátil, sujeito às conjunturas da política internacional. Quer dizer. Então, se tornar dependente desse tipo de receita, deixando de lado a vocação própria e a arrecadação própria, que também, num determinado momento, não foi privilegiada pelo município, talvez tenha sido um erro, e que agora é o caminho de retomar, né? E eu espero, torço muito para que o próximo mandatário do município consiga fazer essa retomada e essa transição, e que os dias melhorem também, né? Possamos também que as próprias receitas advindas do petróleo retornem, né? Ainda que não como foram no passado, mas que de alguma forma se estabilizem e retornem. E descubram-se novos campos, né? Enfim, ninguém sabe do futuro, hein? A gente está aí sob a ameaça dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, como vocês informaram, já foi pautada para dezembro, que também é um outro fator de enorme apreensão, né, do que vai ser dessa decisão, mas eu costumo ser otimista. Tomara que a gente tenha um ano melhor. Esse ano de 2020 já está sendo definitivamente riscado do calendário. Se fosse 2012, iam botar a culpa nos maias, né? Eu dizer, o mundo não acabou, em compensação acabou com a vida de todo mundo. Se a pandemia tivesse em 2012, iam dizer que foram os maias, né? Que acertaram em parte a previsão do fim do mundo. Então, esse ano é um ano para ser rigorosamente riscado. Como eu disse aqui em casa com a minha família, a gente não tem nenhuma perspectiva em 2020. A gente está querendo, nossa única meta em 2020 é chegarmos todos vivos e com saúde a 2021, né? Para que em 2021 a gente, enfim, tenha um ano novo. Se a gente pudesse fazer um hiato, apagar 2020, pular de 2019 para 2020, né? A gente vai ter, no futuro, quem sabe, teremos muito pouca coisa a se lembrar de 2020. Então, tomara que em 2020 seja uma vida nova, né? E aí a gente consiga ter, na figura do próximo prefeito, quem for eleito, com a legitimidade popular que terá, né? Tenhamos aí, pelas mãos do prefeito que vier a sagrar eleito nessa eleição, tenhamos aí uma transição e uma liderança para chegar num futuro melhor para todos nós. É o que eu, sinceramente, torço para que aconteça. E como campista por adoção, né, foi a cidade que adotei, escolhi para viver, criar meus filhos, e não faço planos de sair, pelo menos não tão cedo. Eu torço realmente que, independentemente de quem vencer a eleição, consiga trazer uma melhoria para a vida de todos. Dentro do possível, evidente, mas consiga, de fato, continuar essa jornada rumo a um ano que espero seja melhor do que 2020, em todos os sentidos. Temos aqui participação já, Marcelo, de vários telespectadores pelo streaming. Em relação tanto ao que você falou inicialmente, quanto ao comentário inicial no bloco anterior do Cláudio meu, tem aqui Leandro de Souza. Se Campos estivesse bem financeiramente, teríamos uns 100 candidatos a prefeito. KKKKK. Aqui o Amélio Luiz Nascimento. Bom dia a todos. O que explica muitos candidatos é que... Leandro de Souza falou 1.000 candidatos. 1.000? Ou é uma... Perdão, 1.000. Estou fazendo toda matéria de economia e estou errando de 100 para 1.000. Você vê que a minha qualificação para fazer matéria de economia. Ainda bem que eu venço pelo esforço, mas vamos lá. Obrigado, Cláudio. Você não tem partido para isso. Ainda que não se colhe, não tem 1.000 partidos. Talvez não se chegasse... Bem lembrado, Marcelo. Para lembrar, sem querer desapontar o telespectador, né, que fez o comentário, para ter candidato tem que ter partido político. Nós não admitimos no nosso sistema eleitoral a chamada candidatura avulsa, né? Então, mesmo que não houvesse coligação, acho que são 30 e tantos ou 40 e tantos partidos, nós não teríamos como ter 1.000 candidatos. E o Amélio Luiz Nascimento coloca aqui: bom dia a todos.
O que explica muitos candidatos, é que para quem está na pior, qualquer porcaria serve. Aí todos acham que tem possibilidade, mas ninguém apresenta um projeto sério e coerente com a situação da cidade. Enfim, Marcelo, a gente vai falar muito sobre economia, mas esse bloco eu tinha pautado para falar sobre Covid, e a gente está vendo já há umas 2 semanas, com a seca do Rio Paraíba, e a Folha 1 traz uma matéria hoje sobre isso, matéria do Ícaro Barbosa, ali perto onde era a usina São João, né, quem dessa ponte da Lapa ali à direita, tem formado ali uma coroa, né, e que tem sido bastante disputada com praia nos feriados finais de semana. E a gente viu que a fiscalização aumentou nesse final de semana sobre aquela área. O que você pode dizer sobre a pandemia, o momento que a gente está da pandemia e a fiscalização? Porque a verdade é que muita gente está agindo como se a pandemia tivesse acabado, né? Pois você vê que coisa, né? A pandemia não acabou, né? Isso é o que digo, são os especialistas, né? Que a gente precisa ouvir os especialistas, mas é impressionante a falta de disciplina da população, né? O processo de reabertura da cidade era uma coisa que era esperada, ninguém fechou tudo e decretou o lockdown por prazer, né? Por vontade de trancafiar as pessoas dentro de casa, era porque naquele momento era a medida certa a ser tomada. É claro que quando os números deixam de pressionar e entram numa curva descendente, há que haver uma reabertura gradual até para deixar que o setor produtivo respire, retome paulatinamente as suas atividades. Só que para isso, para que siga nessa linha de reabertura, e Campos ainda está na terceira fase, né, que é a fase intermediária, não é isso? Na fase laranja, amarela, não é isso? Laranja? Amarela. Para que assim prossiga e vá evoluindo para as outras fases, era necessário que a população fizesse a parte dela e compreendesse que isso não significa retomar a vida normal. E, mais do que isso, inventar coisas que até então, até onde eu sei, eu não sou campista, mas estou há muito tempo aqui, são, de certa forma, inéditas. Não era comum no campista utilizar aquele espaço para isso, né? Utilizar... As praias de Rio são muito comuns no norte do país, né? Aquelas estados do norte, em Roraima, Boa Vista, tem muita praia de Rio, né? Isso é muito comum, né? Mas eu não me recordo, pode ser que eu esteja enganado, eu não me recordo. Não, Marcelo, você me desculpa, mas a gente registrou várias vezes na Folha. Não, no passado, que eu digo, no passado. No passado recente. Enfim. Digamos assim, nos últimos 10 anos. Se tornou apto, sim. Eu não sabia disso. Mas, de qualquer forma, não é agora para fazer, né? É a mesma coisa Lagoa de Cima, quer dizer. Tem coisas que, sinceramente, cansa de ter. Mas você que está... Não é preciso pedir coisas que deveriam vir do próprio cuidado com a própria saúde, quer dizer. Você falou hoje cedo do deputado Gil Viana, que morreu de Covid, né? O deputado João Peixoto, atualmente internado em estado grave por Covid. Dr. Macou, coitado, faleceu prematuramente de Covid. Eu me refiro a esses três, não que as outras inúmeras vidas que se perderam e pessoas que contraíram o Covid não sejam tão importantes quanto essas pessoas, mas são pessoas que trouxeram para a Covid a visibilidade pelo fato de serem pessoas conhecidas, né? E ainda assim, a maioria das pessoas não terem tomado essas coisas trágicas como exemplo e passarem a ter cuidados para não engrossarem as estatísticas, né? Quer dizer, porque às vezes a pessoa, por uma desinformação, por ignorância, por desconhecimento, pensa que não está acontecendo, porque não conhece o Hudson, que foi a primeira vítima, só para nominar a todos e não achar que a gente está fazendo Pedro Carvalho. Distinção entre vidas, mas o Hudson era uma pessoa que o campista não conhecia, né? Grande parte dos campistas não conhecia. Conheceram, infelizmente, por ter sido o primeiro óbito em Campos da Covid.
Então, enquanto ainda estava nessas pessoas que não eram conhecidas da grande maioria, você até imagina e pode tentar entender o comportamento de quem não acredita. E aí minimiza os riscos por não acreditar. Mas, a partir do momento em que começa a chegar as pessoas conhecidas de todos, né, imaginava-se que isso fosse ter um efeito no convencimento da população de tomar mais cuidado e se preservar. Né? É claro que não dá para se preservar 100% de tudo. O Covid pode chegar em casa pelas mãos do entregador do alimento que eventualmente esteja com Covid e não tenha se higienizado adequadamente. Então, se vê que a pessoa mesmo isolada, pegue. Mas o risco é menor, é uma questão de proporção, de matemática, de economia, né? De matemática, mais uma vez. De matemática, né? Quer dizer, então, deixar de fazer coisas que não precisam ser feitas é o mínimo que qualquer pessoa racional que leva a coisa a séria deveria fazer. Então, para que ir à praia de Rio? Fosse uma coisa comum ou não na cidade, eu confesso realmente que eu não conhecia que era um hábito nos últimos 10 anos, perdoe-me aí a falta de informação, mas realmente não conhecia. Mas não importa, não é para fazer agora, é a mesma coisa na Lagoa de Cima, que aí sim, eu sabia que sempre foi um local muito frequentado. A mesma coisa são as praias de São João da Barra, São Francisco, Farol, que são locais que sempre foram muito frequentados, mas por que ir agora? Quer dizer, esse tipo de comportamento de achar que a pandemia acabou, né, de querer recuperar o tempo perdido, como se não houvesse amanhã, pode ser que para alguém que pensa assim não haja amanhã mesmo. Cuidado, pode ser que para você que pensa assim realmente não haja amanhã, né? Porque a pandemia não passou, quer dizer. Então, e esse tipo de comportamento é muito prejudicial para aqueles setores produtivos que tiveram que amargar meses fechados quando do período de nível mais elevado de restrições à circulação, do lockdown, e agora aos poucos tentam retomar a sua atividade econômica diante de um risco de aumento de casos que pode levar as restrições a retornarem aos estágios anteriores, como aconteceu em outros países do mundo. Então, esse é um temor, a tal segunda onda, né? É um temor que a gente precisa tentar fazer o possível para evitar. Eu tenho batido numa tecla, Luiz, naquela coluna, né, que você me dá o privilégio de, a cada 15 dias, poder escrever na Folha da Manhã, e isso já lá se vão aí, pelas minhas contas, quase 20 anos quinzenalmente, né? Mas nos últimos 3 ou 4 artigos eu tenho batido na tecla e realmente eu não consigo entender o que leva alguém a ir à rua sem máscara. Não entra na minha cabeça isso, né? Aí houve situações como aquela lá de São Paulo, daquele desembargador, né, discutindo, brigando e querendo dar carteirada, mascarada, né, vamos dizer assim, na fiscalização. Não tem lei, decreto não é lei, mas isso não é questão nem de lei nem de decreto. Precisa ter lei ou decreto para que alguém tenha bom senso, cuidado com a própria saúde, com a saúde dos outros, na medida em que, e aí não sou eu que disse mais uma vez, são os especialistas, o uso da máscara protege tanto quem está usando como as pessoas que estão próximas e reduz significativamente a possibilidade de contágio. Quer dizer, precisa ter lei para isso? Quer dizer, o que leva alguém a não usar máscara? Ou pior, o que leva alguém a usar a máscara de forma inadequada, né? A gente dá uma volta na rua, vocês têm mostrado isso sempre, as equipes de jornalismo, tem as pessoas utilizando as máscaras nos mais diversos locais do corpo, menos onde deve colocar, que é cobrindo o nariz e a boca. É muito comum ver máscara no queixo. Fica até ridículo do ponto de vista estético a máscara no queixo. É um figurino que destoa completamente dos padrões de estética, né, comumente aceitável. É ridícula a máscara no queixo, né? Se vê com muita frequência. E o que leva alguém a fazer isso? É difícil compreender. Talvez se fosse uma pergunta para trazer lá o velho Freud, para ver se ele consegue explicar esse tipo de comportamento. É muito difícil, realmente. E essas pessoas, amanhã ou depois, caso propaguem, façam voltar aquela curva ascendente de contaminação, aí vão depois amargar mais um período de isolamento que ninguém aguenta mais, isso é verdade, né? Lá nos primeiros momentos, ninguém imaginava que a gente ia ficar tanto tempo com restrições à nossa vida normal.
Todos nós estamos com... Até eu, que nunca gostei de show, estou morrendo de saudade de um show. Prometi para minha filha que o primeiro show que tiver, eu vou levar ela lá, vou estar lá com ela, pulando com ela, dançando lá. Pode ser até um show de pagode, pode ser até funk. Olha, quando tiver, independentemente do gênero, você pode estar certa que eu vou te levar. E olha que eu não gosto muito de show, né? Sou da época lá dos shows mais, vamos dizer assim, mais clássicos, né? Enfim, né? Calbi Peixoto foi o que eu mais gostei. Vocês trouxeram uma vez o Calbi, né? Naqueles 50 anos. Né? Foi na festa de 50 anos, não me lembro, da Folha que veio Calbi, né? Foi? Não, a Folha ainda não tem 50 anos. Não foi 50, foi quando? A Folha é um pouquinho mais nova que eu tô com 48, a Folha é de 78. Vocês trouxeram. Aquele eu adorei. Aquele ali eu ia. Mas enfim, eu falei para minha filha que eu iria até nos MCs da vida, né? Porque realmente ninguém aguenta mais ficar isolado, né? Isso é um fato. Ninguém aguenta mais. Mas não tem jeito, né? A gente precisa segurar um pouco a ansiedade, né? E eu acho até que, passado todo esse tempo, há um componente de ansiedade também por trás desse comportamento, de achar que não haverá amanhã, que o mundo acabou. Preciso que as pessoas se conscientizem e tentem controlar um pouco isso para que a gente não tenha que amargar o retorno a restrições maiores. Tomara que isso não aconteça. Mas eu fiquei muito preocupado com o feriado de 7 de setembro, Aloysio. Houve cobertura nacional disso, a imprensa cobriu grandes aglomerações no feriado de 7 de setembro. Eu tive em Atafona e pude ver, né? Muita gente sem máscara, né? E isso é que não entra, Aloysio, entra na cabeça de vocês como alguém pode não usar máscara. Isso entra na cabeça de vocês? Não tem justificativa, né? Você compra uma máscara de pano em qualquer armarinho, em qualquer esquina, por um preço de R$1, um e pouco. Você lava a máscara, pode usar. Não entra, não vai dizer que é falta de recurso, não entra na cabeça. Né? Não é possível que ninguém tenha condição de comprar 2 máscaras, lavar, usar uma a cada dia, não é possível. Né? Não é o ideal é trocar a cada 4 horas, né? Pelo que se diz, mas pelo menos fique com ela, né? Se só tiver 2, que use, lave um dia e use outro. Então, realmente não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender, francamente, quando eu vejo alguém na rua sem máscara, eu não consigo entender. Eu me lembro que assim que houve a primeira flexibilização, não sei se está ouvindo a gente, se tiver, pode ser até que se recorde disso, mas eu me lembro que eu parei ali para abastecer no posto ali na Pelinca, onde eu abasteço meu carro, e vi um amigo, conhecido, na verdade, de algum tempo, até de aviação, conhecido de época de voo. Já fiz uns voos com ele, já voou comigo, na verdade. Aí ele estava ali numa loja de conveniência no posto, né, recém-reaberto, tomando cerveja com outras pessoas. Quando viu eu chegar, veio me cumprimentar, falar comigo. Estava sem máscara. Ele veio, Marcelo, tudo bem? Você vai me desculpar, mas eu não vou conversar com você sem máscara. Fechei o vidro e fui embora. Toda falta de educação. Se vai me ouvindo, peço até desculpa, eu não vou dizer o nome, mas a atitude não podia ser outra, porque aquilo era uma estupidez sem sentido. Não sabe, juro, quando tinha acabado de abastecer, estava saindo, Marcelo, olha, desculpa, mas com você sem máscara não vou conversar. Levantei o vidro e fui embora. Não falou mais comigo depois, não mandou mensagem, mas nada. Enfim, não sei se gostou, se não gostou, mas é essa a sensação, né? Realmente não dá para entender isso. Cláudio, são 7h53, vamos pro lá. Intervalo? Vamos sim. E sobre essa questão da máscara aí, o colégio que minha esposa trabalha, né, teve a visita de um fiscal da Justiça Eleitoral e foi assim, negócio... A Luiz já tinha até falado aqui. Para quem é para dar exemplo, acaba... O fiscal da Justiça Eleitoral sem máscara, Cláudio? Sem máscara e dizendo para a direção, e na reunião que minha esposa participou, que não usa máscara e ninguém faz ele usar a máscara. Complicado, né? Dentro de um colégio. Fiscal da Justiça Eleitoral? Da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. Confere? Rapaz, eu te digo, um ambiente em que eu estiver, eu me reservo o direito como cidadão
na minha residência, por exemplo, ou numa escola do meu filho, vamos ter um problema. Eu tenho certeza, Luiz, que você faria a mesma coisa que eu quando visse um conhecido falar que vir conversar com você, sei lá, você também fecharia o vidro e sairia andando, não? Porque o problema não é a opção pessoal, o problema é a opção que ele, a falta de opção que ele impõe ao outro, né? Exatamente. Se o cara quer suicidar, problema dele, não tem problema. Quer suicidar, se joga no rio, pula da ponte, entra na frente do trem, enfim. Não tem problema. Quem quiser suicidar, fique à vontade para suicidar. O problema é expor a vida dos outros, né? Quer dizer, esse que é o grande problema. A gente, quando pede às pessoas para usarem máscara, não está preocupado exatamente, também está, mas não é a preocupação principal aquela pessoa que, por alguma razão, por ignorância, não desconhece a ciência, né? Porque quem diz para usar máscara não somos nós, não é o jornalista, não é o promotor, né? Nós não entendemos isso. A gente segue o que houve do consenso médico recomendar, né? E é o nosso material que nós não dominamos. Então, quem é minimamente inteligente, não domina um determinado assunto, para discutir de igual por igual com um especialista daquela área, deve seguir o conselho daquela pessoa, a não ser que tenha formação técnica que o habilite a discutir tecnicamente com quem faz essa recomendação. Então, quem faz a recomendação da máscara são os médicos, ponto. Se eu não tenho formação técnica que me habilite a discutir com os médicos os benefícios ou não do uso da máscara, é o mínimo de inteligência da minha parte, sugere que a utilize, que siga a recomendação. Então, dizer eu não uso porque não quero usar, isso é uma ignorância. Uma ignorância sem menor sentido, sinceramente. Não dá para entender isso. Não entra na minha cabeça alguém não usar máscara. Não entra na minha cabeça. Francamente, não entra na minha cabeça. É difícil. Certeza que você fecharia o vidro da mesma forma que eu fechei. Eu te digo que na minha casa não entra e, por exemplo, a Folha como jornal, se for sofrer fiscalização, está apto a sofrer fiscalização, o poder do Estado é soberano, mas não entra sem máscara, não. Sem dúvida. Sim, se entrar, chama a polícia, aí vamos lá. Vamos todo mundo para a delegacia. Perfeito, é isso aí. Todo mundo junto para a delegacia. Qualquer ação de fiscalização, por qualquer motivo que você der na minha casa, na minha empresa, respeito o direito do Estado, me submeto. Agora, tem máscara, todo mundo para a delegacia. Sem dúvida nenhuma. E acho que é a atitude que todo cidadão, comerciante, dono de empresa, devia tomar. Também acho. Sem sombra de dúvida, né? Não entra na cabeça, a gente fica batendo a cabeça tentando encontrar uma justificativa. Talvez só Freud explique essa resistência em utilizar a máscara. Não entra na cabeça mesmo. Enfim. Mas é o ser humano. Vamos tocar em frente. Ainda bem que essas pessoas são minoria. Perfeito. Vamos para o intervalo, por favor, vamos sim, 7h58 em Campos, um rápido intervalo, retornamos já com o promotor Marcelo Lessa, da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Campos, oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada